Pessoal, vamos falar um pouco agora da insuficiência respiratória aguda em pediatria. Então, a definição da insuficiência respiratória seria uma incapacidade súbita do sistema respiratório em suprir as demandas metabólicas do organismo no que se refere à oxigenação e eliminação do gás carbônico. Claro que existem algumas definições nos livros, textos, nos artigos. Então, com base na avaliação gasométrica, a gente falaria que a criança está em insuficiência respiratória quando ela tem uma PaO2 abaixo de 60, com a PCO2 acima de 55, saturando abaixo de 90 em ambiente. Claro que muitas vezes a criança está em insuficiência respiratória sem apresentar essa situação. Por exemplo, a criança que faz uma apneia primária, às vezes ela não tem nada que explique, possa ser explicado por uma definição, mas simplesmente ela estava respirando, teve uma apneia e parou de respirar. Mas é importante a gente ter mais ou menos valores de referência, a gente saber que uma criança que está respirando acima de 70 incursões respiratórias por minuto, essa criança está taquipneica. A criança que está usando musculatura acessória, ela tem um desconforto respiratório que pode evoluir para a insuficiência respiratória. Uma coisa bem importante que eu falo desde já é que essa mudança, do desconforto respiratório para a insuficiência respiratória em pediatria é muito tênue. Então, rapidamente a criança pode evoluir de um desconforto respiratório para a insuficiência respiratória. Muito bem, uma coisa importante de falar na pediatria é que a criança tem particularidades que podem fazer com que ela seja mais propensa a apresentar um desconforto ou insuficiência respiratória. Isso tanto do ponto de vista anatômico quanto do ponto de vista funcional. Então aqui nesses slides, a gente vai falar um pouquinho de que particularidades são essas. Então, primeiro, dependendo da criança, eu já falei um pouco numa aula anterior, do tamanho da cabeça da criança. Então, a criança ela tem uma cabeça proporcionalmente maior em relação ao corpo. E isso é muito verdadeiro quando a criança é recém-nascido ou lactente. O que isso é importante? É que como ela tem um occipito maior, dependendo da posição dela no leito, ela mesmo pode fazer uma obstrução. Então, por exemplo, se eu deixar uma criança sem o coxim detrás dos ombros, num lactente jovem ou num recém-nascido, ele pode tomar essa posição aqui. E só essa posição faz com que ele tenha uma obstrução de vias aéreas. Então, quando é que isso muda? Geralmente, em torno de 8 anos, que a criança não tem mais essa desproporção importante que faz com que o occipito seja bem maior e possa necessitar do coxim ou detrás dos ombros, no caso dos recém-nascidos lactentes, ou detrás da cabeça pegando o pescoço em crianças maiores. Outra coisa característica que a gente enfatiza é que a criança até 6 meses de idade, ela é respirador nasal, ela é uma respiradora nasal. Especialmente agora que vai chegar nessa fase de sazonalidade em Brasília, a gente tem que lembrar que como a resistência ao ar, a resistência da via aérea da criança ela é maior do que a do adulto, ela tem uma resistência bem maior porque ela tem uma via aérea de menor calibre e menor número, então faz com que a criança tenha uma resistência maior da entrada do ar. Se você associa uma patologia como a bronquiolite, que faz que a criança fique hipersecretiva e tudo, faz com que essa resistência aumente mais ainda. Então, essa questão de ser respirador nasal é importante porque em lactentes jovens até 6 meses, qualquer secreção a mais, qualquer resfriado pode levar a um desconforto respiratório importante que pode até evoluir para a insuficiência respiratória. Outra coisa que é muito falado é que a criança ela tem um cuff natural. Então, o que é que a gente fala? Que a via aérea do adulto ela é cilíndrica e a via aérea da criança é afunilada. Esse afunilamento, que é justamente em nível da cartilagem cricoide, que é o primeiro anel cartilaginoso após a tireoide, é um pequeno estreitamento, que a gente diz assim na prática que a criança tem um cuff natural nesse nível. Isso faz com que a gente discuta assim, é por isso então que a criança não precisa usar cânulas com cuff? Então, uma coisa que isso não é mais observado desse jeito, ou não é mais usado desse jeito, porque a gente sabe que se a criança tem uma doença desecrutante pulmonar, ou seja, que vai fazer com que ela vá fechando o pulmão, às vezes, para você manter esse pulmão aberto, numa ventilação mecânica, por exemplo, da SARA,
pneumonias graves, atelectasias, a gente vai ter que usar pressões e PEPs bem elevadas. E o cuff natural não sustenta isso. Então, mesmo naquelas bebezinhas, naquelas crianças menores, que, em princípio, né, não precisariam usar cânula com cuff, nessas situações a gente vai usar. Por quê? Porque a gente precisa usar pressões e PEPs elevados e o cuff natural não sustenta isso, né? Outra coisa importante é que a laringe da criança ela é mais superior e anterior. Isso faz com que o quê? Ela é mais cefalizada e anteriorizada à via aérea. Então, quando a gente vai entubar um bebezinho, por exemplo, recém-nascido, lactente jovem, então a epiglote, geralmente ela está caída na sua frente. Então, quando você vai entubar, pegando a lâmina reta, você pesca a epiglote para você poder fazer a intubação. É diferente de uma criança maior, tipo um adolescente ou mesmo um adulto, que como a via aérea ela é mais posteriorizada, você vai na valécula, né, com a lâmina curva e você eleva para poder você fazer a intubação. Isso é importante. Muita gente faz assim, mas eu só uso lâmina reta. Não tem problema, o importante é intubar, mas do ponto de vista anatômico seria mais interessante você usar lâminas retas para lactentes e recém-nascidos e lâminas curvas para adolescentes e adultos. Então a gente já falou também da região occipital, né, que é proporcionalmente maior, da necessidade de você usar o coxim detrás dos ombros ou então em todo o dorso da criança em criancinhas menores, recém-nascidos e lactentes, e usar um coxim detrás da região occipital, pegando o pescoço, em crianças maiores. Outra coisa importante é que a criança ela tem uma caixa torácica muito são ligações frouxas, ela tem cartilagens que ainda não estão bem ossificadas, ela tem uma estrutura de caixa torácica muito maleável, ou seja, o que eu estou dizendo é que, apesar da criança ter um pulmão mais duro, né, menos complacente, ou seja, a complacência do pulmão da criança é bem menor do que o adulto, a caixa torácica dela é mais complacente, porque ela não tem a estrutura óssea que um adulto tem. E qual que é a importância disso? É que geralmente essas crianças, quando estão em insuficiência respiratória, elas na expiração, como ela não tem um tórax que sustenta, que dê sustentação àquela situação de desconforto respiratório, na expiração ela tende a colabar pulmão. Então isso é importante. Então olha só, falei características do ponto de vista da fisiologia. A criança tem uma resistência das vias aéreas maior do que o adulto, ela tem uma complacência pulmonar menor do que o adulto e ela tem uma complacência torácica maior do que o adulto. Outra coisa importante é que a criança ela tem uma taxa metabólica maior do que a do adulto. Então, para a gente comparar, a da criança é de 6 a 8 ml por quilo por minuto e do adulto é 4 ml por quilo por minuto. Isso faz com que a criança tenha um maior consumo de oxigênio. Outra coisa importante, ela tem uma capacidade residual funcional menor do que o adulto e menor reserva de oxigênio também. Então, todas essas características fazem com que a criança ela tenha propensão a evoluir com desconforto respiratório bem mais do que o adulto. Muito bem, vamos falar de uma criança, do primeiro caso, de uma criança que tem um desconforto respiratório. Tem que lembrar que quando a gente vai falar do desconforto respiratório, a gente geralmente vai dividir, como a gente faz no PAUS, a gente vai dividir o seguinte, a criança ela pode ter um desconforto respiratório, né, por acometimento da via aérea superior, né, ela pode ter uma insuficiência respiratória por conta de via aérea inferior, ela pode ter um comprometimento respiratório por conta do parênquima pulmonar que está comprometido, ou ela pode ter um problema de nível central que faz com que a criança perca o controle da respiração. Então, basicamente é isso que a gente vê no dia a dia, que a grande maioria das situações de insuficiência respiratória que a gente vai ver no dia a dia da emergência pediátrica. Muito bem, então o primeiro caso é o seguinte, é uma criança de 2 anos com respiração difícil, que piorou progressivamente. Ela estava com coriza nasal e depois com tosse rouca, ladrante e tensões agudos à inspiração. Então, só pela história, tem umas coisas que chamam atenção para a gente. Então, primeiramente, tem que lembrar, né? Respiração difícil, está piorando, tem coriza nasal, lembrar daquele história que eu falei, na resistência das vias aéreas que já é aumentada e nessa situação piora.
está com tosse rouca, ladrante e sons agudos à inspiração. É o famoso guincho, né? Então, aquela criança que tem algum problema na passagem do ar, que quando ela respira, dá aquele guincho, aquele estridor, que é às vezes audível até sem um estetoscópio. Nessa situação, a criança geralmente, essa especificamente que a gente está falando, ela estava com desconforto respiratório, estava pálida, tinha respiração ruidosa. Nesse caso, ela estava no colo da mãe e apresentava-se ansiosa. Por que eu coloquei isso? É porque, às vezes, dependendo de como a criança se apresenta, às vezes você precisa examinar a criança no colo da mãe ou do pai. Por quê? Porque, às vezes, como tem nesse caso específico, que é provavelmente um comprometimento da via aérea alta, quando você estressa a criança, quando você faz que a criança chore, quando você tira uma criança que está bem ativa do colo do pai e da mãe, você piora essa situação. Você faz com que ela vai espernear, que ela vai chorar, e aí uma via aérea que estava pouco permeável, às vezes você leva que ela apresse a insuficiência respiratória, fecha a via aérea superior e aí é um caos no atendimento da criança. Pessoal, então vamos conversar quais são as situações que a criança apresenta num quadro de insuficiência respiratória na emergência. Então, basicamente, a gente divide, como a gente faz no PAUS, a criança pode apresentar uma insuficiência respiratória por comprometimento da via aérea alta, ele pode apresentar uma insuficiência respiratória por conta do comprometimento da via aérea inferior, ele pode ter uma insuficiência respiratória por conta de comprometimento do parênquima pulmonar, ou então ele pode ter uma insuficiência respiratória por conta do comando em nível central. Vamos dar exemplos de cada uma dessas situações com o tratamento direcionado para cada caso. Então, o primeiro caso que a gente tem é uma criança de 2 anos com respiração difícil, que piorou progressivamente. Inicialmente estava com coriza nasal, evoluiu com tosse rouca, ladrante e hoje com sons agudos à inspiração. Próximo. Então, qual é a provável causa? Então, o que chama atenção nesse caso para a gente? Então, olha só, coriza nasal, a tosse rouca, ou seja, onde a voz é produzida tem algum comprometimento, a tosse ladrante e esses sons agudos à inspiração são importantes. Por quê? Porque é justamente naquela criança que está com guincho, com estridor respiratório. Às vezes esse estridor você ouve de longe, sem mesmo estetoscópio você já ouve. Tem que lembrar que o mais característico é que você tenha estridor na inspiração. Então, geralmente, esse paciente tem qual a causa, geralmente? Então, é uma doença do parênquima pulmonar, é uma obstrução de vias aéreas inferiores, é um distúrbio de controle de respiração, uma obstrução das vias aéreas superiores. Então, pela clínica, pela história, essa criança tem uma obstrução de vias aéreas superiores, via aérea superior. Então, o que a gente vê geralmente na criança que tem obstrução de vias aéreas superiores? Então, ele tem geralmente na clínica, estridor respiratório, cialorreia, rouquidão, mudança na voz e no choro. Às vezes, do ponto de vista de tratamento, às vezes, de uma insuficiência respiratória de uma maneira geral, não só nesse caso da via aérea superior, às vezes a gente não é importante que a gente determine logo de início a etiologia. Quando a gente está fazendo um atendimento de emergência, você tem que focar naquela situação que pode levar a criança a uma falência cardiopulmonar ou uma parada, por exemplo. Então, independente de você saber a etiologia, é importante que você vá agir naquela situação de emergência. Então, o que a gente, como eu tinha falado antes, às vezes não é muito fácil você diferenciar clinicamente o desconforto da insuficiência respiratória. Então, às vezes, a pessoa pode desenvolver insuficiência respiratória sem ter sinais significativos desse desconforto. Então, o que é a base da intervenção, de uma maneira geral, de uma criança que está com um problema respiratório? Então, o mais importante, prioridade, é manter via aérea pérvia e dar suporte à respiração. Então, avalie rapidamente a função respiratória, avalie o tipo e a gravidade e não a etiologia precisa do problema respiratório. As intervenções iniciais vão consistir em quê? Então, suporte à via aérea tem que estar aberta, você coloca a criança em posição de conforto, se necessário, incline a cabeça, eleve o queixo. No caso do trauma, lembrar da anteriorização da mandíbula. Se não resolver, incline a cabeça, eleve o queixo
o queixo, né? E desobstrua a via aérea. Tem que lembrar, né? Às vezes você tem que aspirar, às vezes pode ser um corpo estranho que você vai ter que remover se você vê esse corpo estranho, né? E considerar o uso da via orofaríngea ou nasofaríngea. Em relação à respiração, geralmente você pede fazer uma monitorização da saturação de oxigênio, especialmente nessa criança que está, por exemplo, a criança está no colo do pai, nessa criança que tem um problema da via aérea superior. É interessante que você não faça com que a criança fique muito agitada, que ela não chore muito, porque às vezes, se você for furar a criança, tirar do pai, aquela criança que está ativa, que está muito responsiva, às vezes você pode antecipar situações de emergência que, às vezes, se você fizesse um tratamento mais conservador, menos invasivo, talvez você não tivesse essa situação. Então é interessante a gente fazer a monitorização da saturação, oferecer oxigênio, né, da maneira mais confortável possível, umidificado se possível. E aí você vai fazer a administração das medicações, salbutamol, epinefrina, se tiver necessário. Nessa criança que está mais ativa, que está no colo do pai, você pode pedir para o pai e para a mãe para eles segurarem a nebulização ou a inalação. Administre ventilação mecânica, né, se você for o caso, né, se precisar entubar a criança, mas aí é uma criança mais grave. Mas o mais importante é que quando você vai fazer uma avaliação de uma criança com desconforto respiratório, você tem que avaliar se ele pode ou não ficar no colo do pai ou da mãe, né? Então, às vezes, aquela criança já está letárgica, largadinha, essa não tem jeito, ela vai ter que ir para o leito, a gente vai ter que fazer a avaliação da criança separada. Aquela criança que está mais ativa, mais ansiosa, nervosa, mas está super ativinha no colo da mãe e do pai, você tenta fazer o atendimento no colo da mãe ou do pai. Em relação à circulação, você vai monitorizar a frequência cardíaca, ritmo cardíaco e pressão arterial, vai fazer acesso vascular conforme indicado. Então, mais uma vez, esse acesso vascular ele vai ser necessário ou não, dependendo da avaliação da criança. Se for uma criancinha que está já letárgica, largadinha e tudo, provavelmente a gente vai fazer o acesso vascular mais rapidamente. Naquela criancinha que está mais ativa, que está mais responsiva, que está mais só muito ansiosa, talvez você protele um pouco, você pegar o acesso vascular numa situação específica. O tratamento, então, direcionado da criança que tem algum comprometimento da via aérea superior. Então, obstrução das vias aéreas extratorácica. Então, você pode ter essa obstrução de leve a intensa. Outras causas que podem também levar à obstrução da via aérea superior são edemas, edema local, infecção, corpo estranho, aumento de tecido mole, é muito comum em criança, né? Amígdalas muito grandes, adenoides muito grandes. E aquele controle deficiente da via aérea por redução do nível de consciência, que a gente vai falar mais especificamente quando a gente falar da redução da insuficiência respiratória causada por deficiência do controle central da respiração. Então, o que a gente faria numa criança dessa? Então, geralmente, o que a gente faz? A gente deixa a criança em posição confortável, coloca o O2 inalatório e monitora a criança. Se essa criança estiver no colo do pai e da mãe, você pede para a mãe colocar o oxímetro no dedinho dela, você pede para a mãe oferecer oxigênio, tipo assim, quanto menos pessoas estranhas, quanto menos você estimular, melhor para essa criança. É diferente daquela criança que já está no leito, que aí sim você vai fazer as ações de uma maneira mais invasiva. Então, o que a gente faz basicamente? A gente mantém a via aérea pérvia, posiciona esse paciente, às vezes a criança mesmo, sentadinha, ela fica com a cabecinha assim para frente, tentando respirar, beleza, é o posicionamento melhor que ela escolheu para respirar melhor, oferece oxigênio a 100%, e a terapia específica para esse paciente é a nebulização com epinefrina. Então, a gente geralmente faz meio ml a cada 2 quilos. Geralmente o máximo que a gente faz em ml são 5 ml. Tem que lembrar que às vezes com uma criança muito pequenininha não vai dar os 5 ml, então a gente coloca a epinefrina pura e completa com soro fisiológico para completar 5 ml, para dar volume de nebulização. E as medicações que são adjuvantes seriam a dexametasona, que seria a mais indicada, né, no caso de comprometimento de via aérea superior, que pode ser dado EV, VO ou IM, é melhor que você seja dado via oral, né? A grande maioria
das orientações de emergência é que o corticóide seja dado por via oral. A dose que a gente usa é 0,6 mg por quilo, a dose máxima de 10 mg, e se a criança estiver febril, dá o antitérmico. Então, a base do tratamento seria a nebulização com epinefrina e o corticóide como adjuvante. Então, evite agitação, ofereça oxigênio. E aí a gente pergunta, será que essa criança com insuficiência respiratória alta pode usar CPAP? Numa situação um pouquinho mais grave, pode sim, em situações mais específicas. Pode fazer acesso vascular? Também a gente já falou sobre isso, né? Então, naquela criança mais grave, provavelmente vai precisar de acesso vascular, porque a criança vai ter outras situações que você vai ter que tratar. E prepare-se para uma possível intubação. Então, toda situação de emergência de insuficiência respiratória, você vai estar sempre pronto o seu material de emergência. O que é isso? Os materiais supraglóticos, os dispositivos supraglóticos, que seja máscara laríngea ou tubo laríngeo, e que o material de intubação esteja sempre pronto. Porque numa situação, como eu falei, apesar da criança estar estável, ela pode passar rapidamente para a insuficiência respiratória e você ter que fazer uma via aérea de emergência, até cirúrgica, se for preciso. Vamos comentar um pouco sobre a obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Então, lembrar que a gente faz essa prática aqui no primeiro dia, a gente faz a prática de obstrução de vias aéreas do corpo, por corpo estranho, junto com o suporte básico de vida, mas só relembrando o que é que a gente vê, o que é que a gente orienta nessas situações. Então, vocês estão vendo aqui esse paciente com a mão no pescoço. Esse aí seria o sinal universal do engasgo, né? Numa situação dessa, o que a gente faz é que a gente observa. Se o paciente está emitindo som e tosse de uma maneira efetiva, você não intervém. Aí você fala assim, você está com uma obstrução de via aérea superior, você está tossindo, eu vou te ajudar. Você avisa, vou te ajudar. Chama ajuda, porque aquela obstrução que não é completa pode se tornar completa. Então, primeiro, se tiver efetivo a tosse e o som, está emitindo som, beleza, não intervenha, mas você chama ajuda, chama o suporte avançado. Se você suspeitar que houve uma obstrução total, ou seja, passou a não ter som, está incapaz de tossir, incapaz de respirar adequadamente, o que é que você faz? Em bebês abaixo de 1 ano, você faz 5 pancadas nas costas seguidas por 5 compressões torácicas. E no paciente acima de 1 ano, você faz as compressões abdominais, que é a manobra de Heilig, né? A gente vai mostrar uma figurinha daqui a pouco. Então, se o bebê ou a criança deixa de responder, aí sim você vai fazer RCP com compressões torácicas, mesmo se o pulso é palpável. Porque, na realidade, quando você faz essa compressão torácica, você está mimetizando a tosse, você está tentando movimentar aquele corpo estranho que, às vezes, com esses movimentos, você faz com que ele saia de lugar e que ele consiga se deslocar e você consiga ventilar o seu paciente. Lembrar que antes de ventilar, você olha no interior da boca, se você viu o corpo estranho, você vai removê-lo, mas você não pode fazer varreduras às cegas. Você só vai puxar se você vê. Se você não vê, você não fica fazendo varreduras às cegas, porque você pode empurrar o corpo estranho e você pode causar trauma e hemorragia local. Então aqui, gente, o sinal universal do engasgo, né? A vítima pode emitir sons e tossir. Então você estimula a tosse, chama ajuda. Aqui, então, obstrução por corpo estranho, a criança não pode respirar, falar ou emitir som. Então, tem que lembrar que, nesse caso aqui, ele está fazendo o Heilig numa criancinha, aqui nessa primeira figura, e aqui num paciente adulto, né? Lembrar que essa manobra de Heilig, a compressão abdominal, ela é abaixo do apêndice xifoide e acima do umbigo, e você faz essa compressão da frente para trás, como se você estivesse mimetizando uma tosse, por exemplo. Muito bem. Então, se você tiver um bebezinho, uma coisa que é importante nesse slide aqui é mostrando, Você vê que o reanimador, ele está segurando o queixinho da criança quando ela está com o rostinho para baixo, e quando ele vira a criança para fazer a compressão torácica, ele está segurando a nuca da criança. É importante para ela não ficar com a cabecinha batendo desse jeito, que você pode até fazer uma lesão traumática se você não tiver esse cuidado. Outra coisa importante, em um paciente, por exemplo, grávida, você não pode fazer a compressão abdominal em cima do bebezinho, Então você faz geralmente na região torácica.
Muito bem, então a gente falou um pouquinho do tratamento da obstrução de via aérea superior, que a gente viu que dependendo se a criança está mais ativa ou não, você vai ou não tirar do colo da mãe ou do pai, mas que o tratamento, né, de eleição seria a epinefrina contínua, a epinefrina por nebulização, e você vai usar como adjuvante o corticoide, que seria a dexametasona, mais via oral, mas pode ser usado EV ou intraóssea também. Vamos para a segunda situação. A gente tem uma criança agora que tem 7 anos, 25 quilos, com história de asma. Chega ao pronto-socorro com cansaço e tosse há 2 dias, já usava Aerolim, 4 jatos e 6 incesórias, já usava prednisolona, Predicin. Nas últimas 6 horas houve piora do cansaço. Chega ao hospital com dificuldade respiratória importante. Nesse caso, o diagnóstico já vem dado, né? A criança tem asma. Provavelmente esse desconforto vai ser asma. Pode ser outra coisa, mas provavelmente vai ser asma. Então, o que a gente faz de início? Próximo. Então, cabeceira elevada, O2 com máscara não reinalante, acesso vascular e monitorização. Então, aquilo que a gente sempre fala, né? Monitorização, oxigênio e veia. Tem que lembrar que essa criança está bem cansada e ela precisa desse suporte inicial. O oxigênio sozinho vai resolver? Não. Lembrar que ela tem uma obstrução de via aérea inferior. Então, não adianta dar oxigênio com um pulmãozinho que está fechado. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa para abrir esse pulmão e para poder captar melhor esse oxigênio que a gente ofertar. Então, a gente monitoriza, faz acesso vascular e coloca o oxigênio com máscara não inalante a 100%. E aí, a criança pode estar em desconforto ou insuficiência respiratória. Tem que lembrar, como eu falei, né, que essa interseção às vezes é muito rápida, então a gente vai fazer o atendimento independente de como a criança estiver, né, vai fazer monitorização oxigênio veia para todo mundo e vai ficar alerta para se a criança evoluir para uma insuficiência respiratória. Então, de que se trata essa situação? Então, é uma obstrução de via aérea inferior. O que a gente faz do ponto de vista de conduta específica? Então, geralmente, oxigênio sob máscara, nebulização com beta-2 agonista e corticoide EV. Vamos falar um pouquinho da saturação. Então, a nossa meta de saturação no pronto-socorro com a criança com desconforto respiratório, com choque, ou seja o que for, lógico, a gente, com exceção das cardiopatias cianóticas, é que a saturação se mantenha acima de 94 e abaixo de 99. Como é que a gente vai oferecer? Vai ser de acordo com o que for mais confortável. A gente geralmente aqui no SAMU e no PAUS, a gente orienta que você use inicialmente a máscara não reinalante, que é o que você dá mais próximo de 100%. Claro que não é interessante que essa criança fique saturando 100% o tempo todo, não é bom. Então, assim, inicialmente ela está desconfortável, ela estava cianótica, muito cansadinha, O2 a 100% com máscara não reinalante. Ela estabilizou, a saturação está boa, mas está mantendo sempre 100%, é interessante que você vá fazendo o descalonamento desse oxigênio, vai diminuindo a oferta da fração inspirada de oxigênio. Aí você vai diminuindo para a máscara com reinalação pós-parcial, aí você pode usar Venturi, aí depende da situação que você tiver na sua emergência. Então, o que a gente faz na abordagem da crise asmática grave? Então, primeiro, a gente mantém um paciente mais tranquilo quanto possível, né? Tem que lembrar que às vezes ele está agitado, é por conta da hipóxia mesmo, né? Quando necessário, examine a criança e medique no colo da mãe, quando for possível, né? Às vezes não é. Oxigênio contínuo, né? Porque aqui ele coloca cânula nasal, mas geralmente, como eu falei para vocês, a gente geralmente faz a máscara não reinalante. E aí sim, vamos falar do tratamento específico. O que é que a gente usa? A gente pode usar o salbutamol, né? O bronquilatador, tanto por nebulização quanto por inalação. Se você for usar o salbutamol por nebulização, como é que a gente faz? A gente faz uma gota a cada 2 kg por dose, um máximo de 10 gotas. Ou então, se você for fazer pelo inalador, né, que é a bombinha, que a criança provavelmente já deve ter a experiência de usar a bombinha, você pode usar o salbutamol spray com espaçador, que ele inicia com 4 jatos a cada 20 minutos, mas você pode usar até 8 jatos, dependendo da gravidade e do tamanho da criança. E aí, tem que lembrar que quando você usa inalador, é interessante que você use uma oferta de oxigênio concomitante, né? Então, nesse caso aí, a gente pode usar uma cânula nasal durante a administração.
Mas quando você vai fazer a nebulização, a gente coloca o quê? O salbutamol. Na segunda nebulização, geralmente a gente associa o brometo bipratrópio, né, que a gente usa 1 gota por quilo por dose, no máximo 20 gotas. A gente coloca soro fisiológico, em média 3 ml, e você faz a oferta de oxigênio também 6 litros por minuto. Essa preparação, né, tanto do salbutamol inalado ou salbutamol em nebulização, ela tem que ser feita a cada 15 a 20 minutos, 3 doses. Isso, para que aconteça isso, é interessante que você saiba que você só pode dizer que essa criança não respondeu quando você já faz esse tratamento, esse primeiro resgate. Isso pode ser repetido. Lembrar que quais são as medicações adjuvantes. Você pode usar o corticoide oral, que pode ser a prednisona, pode ser a prednisolona. Se você for usar a prednisona, você usa 1 a 2 mg por quilo dose, um máximo de 40 mg por dose. E se você for usar a hidrocortisona, né, que geralmente é o que a gente tem nas ambulâncias, o SAMU, a gente usa a hidrocortisona na dose de 10 mg por quilo e mantém 5 mg por quilo de 6 em 6 horas. A partir daí, depois que você fez esse resgate inicial, você vai espaçando o tempo das nebulizações, né? Então você pode passar de 30 em 30 minutos, em 1 hora, 2 em 2 horas, dependendo da situação que a criança está respondendo. Se a criança não respondeu a essa intervenção inicial, ou seja, você fez o ataque, você fez o resgate, a criança não respondeu, aí sim que você vai pensar na possibilidade de você usar o sulfato de magnésio, que você usa de 25 a 75 miligramas. Uma coisa importante no sulfato de magnésio é que você tem que diluir, né, numa proporção de 1:10 em água destilada, fazer lentinho, porque você pode causar arritmia cardíaca nessa situação. Corrija a desidratação, evite hiperidratar a criança. Tem que lembrar que às vezes essa criança que está em crise asmática, ela às vezes ficou sem se alimentar, ela ficou sem tomar água, então ela pode desidratar. Às vezes ela precisa de uma expansão com 20 ml por quilo de soro fisiológico ou ringue lactato. Então aqui eu coloquei a abordagem da crise asmática, né, leve ou moderada. Então o que é que a gente pode ter, né? Aquela boa resposta, que é aquela criança que foi atendida e a gente manda para casa. Você tem a resposta parcial, que você associou prednisolona ou metilprednisolona e você fez a nebulização ou inalação, ela teve boa resposta. Você geralmente fica com essa criança em observação, vê se ela estabiliza e provavelmente essa criança vai ser orientada a procurar o centro de saúde ou a ABS. Às vezes, de fato, essa criança não responde, aí quando não responde essa intervenção inicial, você vai pedir que essa criança seja internada, você vai manter beta-2 agonista de curta duração em intervalos menores e você pode até avaliar a necessidade ou a possibilidade de você fazer o salbutamol venoso, né? Então, eles falam da nebulização contínua, que a gente geralmente acha difícil fazer a nebulização contínua, porque no caso você teria que ter uma bomba de infusão para estar alimentando o nebulizador, então é difícil, porque se a gente for só simplesmente trocando os copinhos de nebulização, você pode fazer uma hiperdosagem do salbutamol. Então, geralmente, nos casos assim, né, que estão fugindo um pouco do razoável, a gente geralmente faz o salbutamol EV contínuo. Muito bem, então, lembrar, os beta-2 agonistas, na primeira hora, ele é o tratamento, né, medida inicial de tratamento da asma. E aí sim tem que lembrar que quando você faz o beta-2 agonista, você tem efeito semelhante. Quando você está inalado, pressurizado, está com um espaçador, valvulado ou não. Então, tudo isso, eles se equiparam. Então, depende, por exemplo, o que eu geralmente falo na emergência é que, tipo assim, se a criança não tem experiência de usar bombinha, se ele não sabe usar bombinha, se ele nunca usou, então faça a nebulização. Se você tiver uma sala de nebulização, se tiver um nebulizador adequado, faça a nebulização. Se ele já por exemplo, esse menininho que a gente falou, né, ele já usava bombinha, então para ele vai ser fácil usar. Mas dependendo da situação, às vezes você escolhe um ou outro, né? Se o paciente não responde ao tratamento usual, aí sim você pode pensar em outros modos de tratamento. Lembrar mais uma vez, o sulfato de magnésio tem que ser diluído, né? 60 mg por ml, e a gente faz infusão lenta superior a 20 minutos.
Quais são as drogas alternativas que a gente usa numa crise asmática? Seria o brometo hipratrópio, né? Que você geralmente faz na segunda nebulização. Uma coisa que a gente fala é que a criança que está usando o inalador, como não tem como, né, você colocar o hipratrópio no inalador, você faça uma nebulização depois da primeira inalação, com 4 a 8 jatos, você faz uma nebulização à parte com o hipratrópio, porque ele é adjuvante ao tratamento. O sulfato de magnésio, como eu já falei, você tente só usar se não responder. O que a gente tem visto nas emergências, o pessoal tem usado sulfato de magnésio mesmo sem ter feito o resgate, e nesse caso não é interessante. A gente não pode esquecer do problema que o magnésio pode ocorrer, né, no ponto de vista de arritmia cardíaca. Então, não é que você não deve usar, mas use se você primeiro tentou o resgate, que a gente orienta, que isso é orientado pela Sociedade de Pneumologia, pelo GINA. Primeiro faça o resgate e sim, se não responder, você usa o sulfato de magnésio. E a aminofilina, que eu coloquei aqui, que antigamente a gente usava bastante, por enquanto não está no algoritmo mais do tratamento da asma aguda grave. Quando é que a gente indica intubar um paciente asmático? Então, a intubação da asma é uma coisa mais complicada que existe na emergência. Então, é só naquela situação de falência cardíaca ou respiratória, o status mental que está deteriorando, a criança está entrando letárgica, está quase ficando embotando totalmente o nível de consciência, naquela hipóxia grave, que não responsiva, e não esquecer que se você for intubar, você vai ter que usar uma sequência rápida de intubação. Tente não intubar o asmático. Às vezes não é possível, a gente tem que intubar, é uma situação bem difícil na emergência. Então, quando é que a gente transfere essa criança para uma UTI? Então, geralmente, as crianças com asma se resolvem nas emergências, né? Vão para a emergência, depois vão para a internação pediátrica, mas às vezes eles precisam de UTI. Então, aquela criança que está deteriorando progressivamente, que ele está exacerbando gravemente, apesar do tratamento adequado, aquela criança que teve que ser entubada e precisa de ventilação mecânica, ou a criança que fez uma parada, infelizmente, às vezes isso acontece na intubação, essas crianças têm que ir para uma UTI pediátrica. Então, lembrar que, como a gente falou, né, no atendimento inicial você faz avaliação primária e secundária. Na avaliação terciária, eu chamo a atenção da questão da asma, é a questão da radiografia de tórax. Então, lembrar, não fazer radiografia de tórax em toda a crise asmática. Isso faz com que a criança seja muito irradiada. A gente sabe que tem trabalhos mostrando que existe uma correlação de quanto mais a criança é irradiada, mais chance dela ter câncer. Então, assim, só faça a radiografia de tórax no asmático naquela exacerbação grave ou suspeita de comorbidades, ou seja, provavelmente tem uma crepitação que pode ser uma pneumonia, é uma criança que tem ICC, é uma criança que pode ter desenvolvido um pneumotórax por conta do desconforto respiratório. A criança, então, piorou, ela não respondeu ao que você fez, aí talvez você pense em fazer uma radiografia. Mas a grande maioria das vezes, se você fizer uma radiografia em toda a crise asmática, só vai ter mesmo uma criança hiperinsuflada, sem nada a mais, e você só está irradiando a criança desnecessariamente. Dependendo da situação, se a criança é grave ou não, você provavelmente vai precisar colher eletrólitos, hemograma e glicemia e a bioquímica geral do paciente mais grave, que a gente geralmente faz isso em nível de emergência. Muito bem, então por enquanto, gente, a gente falou da via aérea superior e falamos da via aérea inferior. Vamos agora para um caso de uma criança que chega com febre, com história de convulsão em casa, foi medicada e no hospital evoluiu com convulsão novamente, tendo recebido dormonide, né, o que é o midazolam, com melhora. Após 1 hora, a criança faz um novo episódio de convulsão, que cede com um novo bolus de dormonide. Então a criança chegou com convulsão febril, que a gente não sabia se era febril ou não, mas que veio convulsão, foi dado medicação, repetiu medicação. E aí, gente, provavelmente, se a criança começa a ter uma irregularidade da respiração, a criança começa a ter pausa respiratória, a criança fica muito letárgica, você tem que desconfiar. Será que essa criança... Aí você ausculta a criança, não tem nada no pulmão. Você vai pensar, caramba, de onde é que vem isso? Então você tem que desconfiar nessa criança que tem alguma situação, algum comprometimento do sistema nervoso central, ou que você sedou muito, ou que você usou alguma medicação que pode embotar os comandos, né, do sistema nervoso central, que essa criança possa ter uma insuficiência respiratória por falha no controle da respiração.
O que é que a gente faz numa situação dessa? Quais são as situações mais comuns que podem acontecer isso? Então, a gente que lida com trauma, né? O aumento da pressão intracraniana no TCE, a doença neuromuscular pode propiciar isso, infecção do sistema nervoso central, como meningites, meningoencefalites, as crianças que convulsionam, como essa criança, convulsionou, distúrbios da amônia, envenenamento ou overdose de droga, que a gente tem que ficar muito atento, especialmente no adolescente e na criança no adulto jovem. O que é que a gente faz? Então, como eu falei, não importa a etiologia, o importante é você tirar aquela situação. Então, se eu tenho uma criança que ele está, por exemplo, ele chegou no pronto-socorro, eu fiz um dormonide para eu fazer uma punção porque a criança estava muito agitada. E ele faz uma parada respiratória, eu tenho que tratar aquela situação de parada. Eu vou ter que dar um suporte à ventilação, provavelmente, às vezes, até entubar essa criança até que ele acorde. Então, a conduta específica vai ser solicitar o carrinho de emergência, aspirar a via aérea superior, monitorizar essa criança, dar oxigênio e pegar acesso vascular. Então, o que é que a gente vai fazer? Então, dependendo do que a criança chegou, está fazendo pausa respiratória. Ou então, uma criança que tem uma idade de 1 ano, por exemplo, que está respirando 12 movimentos por minuto. Isso não é o normal, né? Então, a gente pensa, qual que é a frequência respiratória normal para a idade? A criança respirando 12 por minuto, ele provavelmente está fazendo pausa respiratória. Essa criança vai precisar ser ventilada com bolsa, válvula, máscara e fazer a intubação traqueal. E aí, o que é que a gente faz especificamente? Então, abrir via aérea, fazer bolsa, válvula, máscara. A pressão cricoide a gente geralmente fazia, né, no pronto-socorro. Eles estão orientando não fazer porque as pessoas faziam errado a pressão cricoide. Tem que lembrar que a pressão cricoide é você fazer a compressão na cricoide direcionando ao esôfago para você diminuir o tanto de ar que vai para o estômago, mas as pessoas estavam fazendo errado, estavam obstruindo via aérea, então eles falam que não é interessante mais por essa característica. Vai monitorizar o paciente, vai fazer o acesso vascular e preparar para a intubação. E aí a gente pergunta, nessa situação dessa convulsão, você faria flumazenil? Você faria um antagonista do benzodiazepínico? Claro que, se fosse daquela situação que eu fiz o benzodiazepínico só para sedar a criança, que ela não teve convulsão, beleza, você pode fazer o flumazenil. Mas nessa da criança convulsionando, nessa situação da criança convulsionando, é interessante que você não faça. Por quê? Porque às vezes, quando você faz o flumazenil numa situação dessa, a criança pode voltar com convulsões mais difíceis de ser tratadas. Tem que se lembrar que ela usou midazolam por conta da convulsão, né? Então, nesses casos de convulsão, a gente orienta que não faça o flumazenil. Mas o que é que eu devo fazer? Provavelmente, o que você vai fazer? Você vai ventilar com bolsa, válvula, máscara, entubar o paciente e aí você garantiu via aérea, garantiu ventilação. Que o paciente estabiliza, aí sim você vai fazer a avaliação secundária e terciária desse paciente. Então, gente, tem que lembrar que no distúrbio do controle da ventilação, o mais importante é a gente assegurar a via aérea, manter a criança estável e não pode esquecer de você depois, ver a questão etiológica. Por exemplo, esse paciente especificamente que a gente colocou aqui, um paciente que de fato foi atendido na emergência e no final essas convulsões eram sinais e sintomas de uma meningoencefalite viral que a criança teve que usar um antiviral. Inicialmente usou um antibiótico antiviral, depois a gente manteve só com antiviral. Então, assim, o mais importante é a gente tirar aquela situação de emergência, entubar, assegurar a via aérea, deixar a criança estável, mas tem que fazer depois essa investigação para saber o que é que levou aquele embotamento do sistema nervoso central.